Fala galera, hoje é dia de Flusão na Libertadores, o Fluminense disputando vaga na liderança junto com a equipe do The Strongest. As duas equipes têm o mesmo número de pontos, 3 pontos, o saldo de gols também muito idêntico. As duas equipes venceram por 3-1 na última rodada, as duas equipes têm 2 gols de saldo e hoje as duas equipes vão duelar para ver quem vai ficar com a liderança do grupo D da Libertadores. Na minha opinião, o Fluminense jogando em casa no Maracanã é muito favorito, né? E na minha opinião, o Fluminense vai vencer e vai ficar com a liderança do grupo, galera. Coloca nos comentários a opinião de vocês. Será que o Fluminense passa em primeiro no grupo D da Libertadores? Vamos acompanhar o programa Sport Center falando tudo sobre o Fluminense na Libertadores. Vou deixar o link na descrição também, galera. Crédito, direitos autorais e ESPN do grupo Disney. Maracanã. 2 de julho de 2008. Depois de sair perdendo para a LDU logo aos 6 minutos do primeiro tempo, o Flusão buscou a virada por 3-1, com 3 gols de Thiago Neves e levou a final para prorrogação. Só que aí acabou vendo o sonho do título inédito da Libertadores ficar por um triz. 78.918 torcedores, testemunhas de um jogo histórico, mas que terminou com gosto amargo nessa que foi a última partida do Fluminense em uma Libertadores no Maracanã, perto do seu torcedor. Nessa terça-feira, a torcida tricolor tem um encontro marcado com a história, com o dinizismo encantando a todos e o Cano mais engatilhado que nunca. O Fluminense recebe o Strongest em um Maracanã que não é o mesmo daquela noite de 2008, mas que estará lotado, pulsando no ritmo da esperança tricolor. Será que a torcida do Fluminense vai conseguir levar o time novamente a uma final de Libertadores? Em 2008, foram 7 vitórias em 7 jogos, incluindo classificações históricas sobre o São Paulo nas quartas e o Boca Juniors na semifinal. Se superar o Strongest, o time de Diniz vai chegar a 6 pontos em 2 jogos, líder isolado do grupo, e vai mostrar a todos o que a torcida já sabe há algum tempo, que o Fluminense pode sim sonhar com um título inédito da Conmebol Libertadores. E o torcedor do Flu tem mais do que motivos para essa empolgação e para pensar num desfecho diferente dessa vez, hein, Bruno? E eu tava revendo ali, né, aqueles lances de 2008, né, Eugênio? Poxa, era o São Paulo tricampeão mundial e tricampeão brasileiro. E que o Flu elimina com aquele gol do Washington, não é? Uhum. Time do Renato, era o time do Renato. É o Renato. O Renato, inclusive, eu estava nesse jogo. O Renato, inclusive, quando termina, no finalzinho, ali, né? Ele fica sentado, né? É, a imagem é muito emblemática. O time inteiro comemorando e ele fica sentado ali, meio que em transe, alguma coisa. Foi uma campanha histórica, né? Rafael Marques está no Maracanã, também acompanhou. Nós estivemos juntos em Quito no jogo da final, que foi contra a LDU, o primeiro jogo. Estivemos juntos no Maracanã também no jogo tumultuado, especialmente pela venda de ingressos. Os ingressos acabaram em 5 minutos, 80 mil ingressos, um negócio maluco. E o Boca... do Sebadios um pouquinho. E o Boca estava acumulando ali um título atrás do outro, né? Depois, em 2007... passou pelo Boca. Isso, foi campeão. Na semifinal, Grêmio, né? Em 2008... o São Paulo, se não me engano, foi quartas de final, Boca semifinal, aí ele deu na final. E foi uma campanha, o Fluminense tinha Thiago Silva, tinha Conca, tinha o Washington, Thiago Neves. O goleiro era o Fernando Henrique. Fernando Henrique. Que não era o presidente do Sebadios. Não tá aparecendo? Mas Fernando Henrique, Gabriel, Thiago Silva, Luiz Alberto e Júnior César. O meio-campo com Arouca, Igor, Thiago Neves e Conca, na frente Cícero e Washington. Em alguns jogos o Cícero saía do ataque e vinha ajudar como uma espécie de terceiro volante. Eu fiz os 14 jogos daquela campanha do Fluminense, os 6 jogos fora do país, né? Os 7 como visitante, que um jogo foi contra o São Paulo. Eu cobri todas aquelas partidas. Inclusive, se o Fluminense ganhasse a Libertadores, tinha um livro que estava sendo preparado pela comunicação do Fluminense na época, e eu ia fazer parte também como um depoente, trazendo meus testemunhos das viagens a Quito, a Buenos Aires, a Medellín
e também, bom, ao menos as 2 vezes, né? Porque o jogo contra o Boca foi em Avejaneda, porque o La Bombonera estava interditado. Grande ano do Fluminense em 2008. Sabem por que o Fluminense perdeu com a Libertadores, meus amigos? Um rápido juízo de valor sobre isso, já que esse é o tema de momento. O Fluminense desafiou o planejamento. Repetiu para a decisão contra a LDU. Em Quito, a mesma estratégia do jogo de estreia contra a LDU. Quando o Fluminense estreia na Libertadores, vai lá em Quito, empata em 0-0 no maior jogo da vida do Fernando Henrique, e aí simplesmente repetiu outra estratégia. Viajou na segunda, fez aquele treininho, me engana que eu gosto, na terça, para jogar na quarta. Aí sentiu a altitude, a LDU tinha estreado na temporada daquele 0-0. Sincronia com a bola, diagonais dos laterais, presença ofensiva dos volantes, movimentação do Cano como um pêndulo, fazendo aquele papel, flutuando na última linha para poder movimentar os zagueiros adversários. O Fluminense tem um modelo de jogo coletivo sedimentado e estruturado, e coletivamente é um futebol melhor do que aquele Fluminense do Renato de 2008. Talvez, e eu acho que se nós pararmos para analisar minuciosamente, vamos chegar a essa conclusão, o Fluminense de 2008 tinha individualmente alguns jogadores numa condição técnica acima da grande média do futebol brasileiro e sul-americano para a oportunidade. Foi o auge do Thiago Neves, foi o auge do Conca, que se mantém até 2010, quando ele é o craque do brasileiro, um dos melhores anos da vida do Washington, fazendo gol de tudo quanto é jeito. Thiago Silva dali sai para futebol europeu e vira o que todo mundo sabe que ele virou. Então você tem ali alguns jogadores de um nível de excelência muito forte. Eu acho que individualmente sim, aquele time tinha valores maiores, mas coletivamente esse time é melhor. E sobre a torcida, só para não perder o gancho, uma informação de momento, o Fluminense aumentou a carga de ingressos para essa noite, de 60 para 70 mil. Então o tricolor que está assistindo a gente aqui no Sport Center e estava na dúvida se vale a pena tentar comprar ou não, vale, ainda tem ingresso à venda, até ontem pouco mais de 52 mil foram vendidos, e vem prestigiar a primeira partida do Fluminense em casa nessa Libertadores 2023, portanto agora até 70 mil pessoas podem vir ao Maracanã essa partida de hoje contra o The Strongest às 7 da noite. E uma outra informação, essa envolve o time, hein? Keno, com sintomas gripais, e o Manuel, zagueiro que ficaria no banco, estão vetados para o jogo. O Fluminense divulgou há poucos instantes a lista de relacionados sem os 2 jogadores. Então o pessoal da arte aí que faz os nossos campinhos já pode preparar o John Kennedy na vaga do Keno. E se quiserem ser mais pragmáticos, coloquem ali um Lelê entre parênteses, né? Porque um dos 2 vai ser titular hoje ao lado do Cano. Não dá para saber quem. Pela capacidade de jogo coletivo, ainda acho que o John Kennedy está um pouco à frente do Lelê. Embora o Lelê tenha sido utilizado também fazendo esse papel de lateralidade no setor ofensivo. Mas ainda acho que o John Kennedy vai ser o titular hoje contra o The Strongest aqui no Maracanã. Eu ia fazer uma pergunta, aproveitando o gancho do que a gente estava lembrando de 2008 para agora. Mas com essa informação também que o Rafa atualiza aqui a gente, quero te perguntar, Marra, você é um grande admirador do Keno. Sem o Keno e talvez com o Kennedy ou com o Lelê, o que muda para esse Fluminense? Keno. A característica é diferente, né? O Keno é um jogador muito especial, porque ele tem muito drible, né? E o drible rápido, e às vezes curto, às vezes longo, porque ele também corre, né? E tem boa velocidade. Ele é um jogador que, antes de receber a bola, ele já desenhou na cabeça dele como ele vai passar pelo adversário. Não o Lelê espetacular no jogo contra o América, para mim ele mudou o jogo, né? A gente elogiou bastante aqui, e eu elogio também a inteligência e como tem crescido o Samuel Xavier lá atrás. Às vezes no jogo curto, às vezes no jogo longo, às vezes vindo por dentro. Tem muita coisa de Fernando Diniz ali naquela universidade Fernando Diniz que está sendo desenvolvida ali diariamente no Fluminense. Mas o Lelê não tem a característica acentuada do extrema drible como o Keno, nem o John Kennedy. São jogadores que caem pelo lado também, mas normalmente eram jogadores mais por dentro, mais perto do gol. Eu acho que isso é um problema, uma ausência pesada. Mas vem cá, tem no Star Plus aí o This Is Us. Pior cenário possível. Pior cenário possível era não ter o Keno contra o River Plate. Sim. Nos jogos contra o River. Belíssima referência, Mário Marra. Me deu até vontade de rever a série. Assim, você perde o Keno em um jogo que, assim, o Fluminense tem por onde sair.
Então não é o pior cenário possível. Para mim, o pior seria nos jogos grandes, pesados que estão chegando daqui a muito pouco. Eu, Eugênio, entre as opções que o Rafa destacou, então, de Kennedy ou Lele, o que você acha? São duas grandes opções. Os dois jogadores foram muito bem no sábado contra o América. Talvez o JK, John Kennedy, Mr. President, apresente... Hoje já tem Fernando Henrique e Kennedy aqui, né? Hoje a gente está numa coisa meio política, Mas são os nomes dos jogadores, né? Talvez ele dê mais alternativas coletivas do que o Lele. O Lele é o jogador da arrancada, da velocidade, da força física, né? De surpreender uma defesa bem postada. Nisso ele é excepcional. Mas acho que... Galera, Fluminense vem aí com quase 60 mil ingressos vendidos aí para esse jogo, né? Provavelmente teremos aí Maracanã lotado para esse confronto entre a equipe do Fluminense e a equipe do The Strongest, né? O Fluminense que vem embalado, né? O Fluminense vem muito bem, venceu o Cariocão, venceu a estreia da Libertadores contra a equipe do Sport Cristal por 3-1, venceu o Flamengo no Carioca. A equipe também venceu na Copa do Brasil também, todos os jogos aí vencendo com 3 gols aí, né? A equipe do Fluminense tem feito muitos gols na temporada, né? O Cano também goleador, né? O Cano só não pode bater pênalti porque não dá, o Cano não é batedor de pênaltis, essa é a verdade, né? E o time do Fluminense também vai pegar uma equipe forte, né? Uma equipe fraca, né? Essa equipe do The Strongest aí vai vir forte, né? No Maracanã, né? A equipe venceu também o último jogo também, tá embalada também na Libertadores, vai fazer de tudo para tentar arrancar ponto do Fluminense no Maracanã, né? O Fluminense também vem forte, vamos ver, provável escalação do Fluminense hoje também deve ter o Fábio, né? Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo, Marcelo, André, Alexander, Ganso, John Arias, Keno e Cano, galera. Essa deve ser a provável escalação do Fluminense que entra em campo hoje contra a equipe do The Strongest da Bolívia. A partida tem início 9 horas da noite, galera. Esse foi o vídeo do nosso canal. Vou ficando por aqui. Valeu, fui. Nos vemos aí no próximo vídeo.